a gente consegue enxergar que precisamos melhorar bastante na nossa defesa e ali no nosso ataque a gente precisa calibrar um pouco mais o pé. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Atlético Paranaense e Santos, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas antes de começar falando da partida, vamos falar rapidinho das transmissões, porque como eu disse pra vocês no meu último pós-jogo aqui, falando das sereias, né, contra o Flamengo, falei pra vocês que a gente encontraria algumas dificuldades de acompanhar o campeonato inteiro por conta dos direitos exclusivos de transmissão que a Globo tinha adquirido, né? Ela conseguiu comprar ali os direitos exclusivos de transmissão para transmitir todo o Campeonato Brasileiro, mas ela acabou optando por passar apenas 2 jogos por rodada na TV ali fechada, no Sport TV. E a partir da fase quarta de final, ali das fases finais da competição, ela passaria na TV aberta, no caso a Globo. Bom, dessa forma o jogo de ontem do Santos não foi transmitido pela Sport TV, nem pela Globo, enfim. Não foi transmitido. Quem ficou com os direitos ontem da transmissão foi o Clube Mandante, que no caso era o Atlético Paranaense. Só que para você assistir no Furacão Live, que é o site, né, que o Atlético Paranaense faz todas as suas transmissões, o torcedor tinha que pagar R$19,90 para poder acompanhar apenas este jogo, sendo que mensalmente o torcedor do Atlético que não era sócio tinha que pagar R$19,90 para acompanhar todos os jogos do Atlético Paranaense. Então não fez muito sentido isso, mas tudo bem. Eu só queria deixar registrado aqui que ontem o torcedor precisou pagar para poder ver o jogo do Santos e do Atlético Paranaense, né? Mas isso, no fim das contas, não é nem culpa do Atlético Paranaense. Ele quis ganhar em cima do jogo? Ótimo, beleza, isso é problema deles. Mas a culpa maior mesmo acaba sendo da CBF, já que foi ela que vendeu os direitos exclusivos para a Globo, sem saber exatamente como a Globo pretendia fazer as transmissões dos jogos, né? Porque se fosse desse jeito, se a CBF sabia que seria dessa forma, só 2 jogos por rodada, fica um pouco difícil de defender ela, né? Agora, se ela não tinha consciência disso, ela poderia ter pesquisado um pouco melhor como a Globo faria isso e não vender os direitos exclusivos. Aí, ó, vamos vender o que vocês vão passar e o que vocês não vão passar. A gente vai vender pra Band, né? Pra Eleven, que tinha inclusive contrato até 2024, pra transmitir no streaming lá da Eleven, como foi nos últimos anos. Até então, isso não tá acontecendo. Queria saber um pouco mais sobre os contratos também, porque o torcedor acaba ficando refém disso. Ontem, por exemplo, o jogo entre Ceará e São Paulo não foi transmitido em lugar nenhum, porque o Ceará foi mandante e não fez a transmissão da partida. Então, o torcedor cearense que não compareceu ao estádio não viu as meninas jogarem, e o torcedor são paulino também, que não pôde comparecer ao estádio, não viu as meninas jogarem. Então, fica muito complicado e, infelizmente, durante todo esse campeonato brasileiro vai ser assim. A gente sempre vai chegar próximo ao jogo do nosso time e a gente não vai saber se vai conseguir ou não ver o nosso time jogando na TV ou, enfim, até mesmo na internet, né? Como foi no último ano, que foi transmitido todos os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Infelizmente, é um passo para trás, é um regresso aí na evolução da modalidade, mas fazer o que, né? Mas enfim, vamos falar do jogo, porque o Santos empatou em 1-1. E, gente, o Santos tomou um gol aos 3, 4 minutos ali do primeiro tempo. E foi um gol ridículo. Ridículo em todas as esferas. Primeiro começa que a jogadora do Atlético Paranaense, ela consegue carregar a bola na lateral inteira, de fora a fora. Cruza, a bola rebate, sobe para a jogadora do Atlético Paranaense ali, depois de uma briga com a Tayla, e ela consegue bater pro gol e acaba encobrindo a Camila Rodrigues. Foi ridículo, ridículo, ridículo. Foi um erro grotesco da nossa defesa, né? Fora a Camila Martins, que não conseguiu acompanhar ali na lateral a jogadora do Atlético Paranaense, deixou ela para trás, ó, há anos-luz. Foi uma coisa, assim, vergonhosa de ver o gol que a gente tomou, porque um time que jogou contra o Flamengo na primeira rodada fez um jogo até um pouco mais consistente, né? Por mais que o Flamengo em muitas oportunidades não tenha conseguido atacar o Santos no primeiro jogo, ainda assim o gol que a gente tomou ontem do Atlético foi ridículo. Nós precisamos melhorar essa parte defensiva do time, né? Porque a gente vê que a gente tá com o mesmo problema do ano passado. Quando a gente é colocado um pouco à prova ali, a gente começa a sentir a pressão e acaba tomando gols da forma que foi. Enfim, pra nós torcedores esquecer, mas pra elas
corrigirem o quanto antes, né? Porque o Atlético Paranaense não é nenhuma equipe tão forte assim e a gente sofreu demais contra elas. Inclusive, teve outros momentos que elas conseguiram atacar o Santos, né? Por mais que boa parte do jogo foi o Santos no ataque, foi o Santos criando jogadas, em alguns momentos elas conseguiam ali no contra-ataque chegar e levar perigo pro gol do Santos, né? Sobre o ataque do Santos, meio campo e ataque, de forma geral, o time não foi tão bem assim, mas conseguiu criar bastante. O Santos cria muitas chances, né? Mas esbarra nas finalizações, no passe final. O Santos erra muito, peca muito na última parte, no último terço do campo, né? E isso prejudica muito o nosso futebol. Ontem a gente só conseguiu empatar no final da partida, sendo que até o final do primeiro tempo já era pra gente ter conseguido virar a partida se a gente conseguisse aproveitar todas as chances que a gente cria. E olha que o Santos não jogou tão bem assim, não foi tão maravilhosamente bem, mas ainda assim dava para ter conseguido ficar folgado ali no placar muito antes, né? Mas não conseguiu, deixou isso pro último minuto ali, pro final do jogo, e só conseguiu um empate, né? E o empate veio dos pés da Bianca Gomes, estreante, já marcando na estreia. E olha, foi um golaço. A Cristiane, ela ajeitou de cabeça e a Bianca Gomes fez um golaço. De modo geral, então, visto que o Atlético Paranaense não é uma equipe tão forte, o Santos acabou sofrendo em alguns momentos do jogo, a gente consegue enxergar que precisamos melhorar bastante na nossa defesa e ali no nosso ataque a gente precisa calibrar um pouco mais o pé para conseguir fazer, né, além de criar jogadas que o Santos conseguiu criar, realmente finalizar de uma forma minimamente decente para conseguir transformar todas as jogadas que a gente cria em oportunidades claras, até mesmo no próprio gol, né? Porque não dá para ficar desperdiçando jogadas da forma que foi ontem e conseguir só um mísero empate no final, sendo que a gente poderia ter estar voltando do Paraná com os 3 pontos na bagagem. Vale ressaltar também que tem muita jogadora para estrear ainda que não estreou, inclusive as jogadoras gringas, elas não estrearam pelo simples fato de estar se adaptando, né? Tudo certinho, porque assim, não adianta o jogador chegar e já colocar pra jogar, não é assim que funciona, a gente sabe, a gente tá vendo isso no time masculino do Santos, mas de qualquer forma, a gente tem que ter uma certa paciência até certo ponto, né? Não dá pra ficar perdendo do gol da forma que perdeu e também não dá pra gente ficar bobeando na nossa zaga da forma que a gente bobeou. Ontem também a Camila Rodrigues acabou deixando o campo, né, porque ela acabou se lesionando ali, a Júlia entrou no lugar dela. É a Júlia que veio do Palmeiras e assim, não comprometeu em nenhum momento do jogo, né? O jogo no final acabou 1-1 mesmo. Mas de qualquer forma, o Santos tem muito a melhorar ainda, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E o meio-campo precisa se aprimorar um pouco mais e criar jogadas de fato mais consistentes, né? Bom, gente, foi isso. O próximo jogo das Sereias agora é contra a Ferroviária, em casa. Então, se a Sport TV, no caso, não transmitir, muito provavelmente a Santos TV vai transmitir o jogo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da partida, se vocês conseguiram assistir, é claro, e o que vocês esperam do Santos ainda nesta temporada. E se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever também. Um beijo e até a próxima. Tchau!